Nesse vídeo, nós vamos analisar e preparar o estudo 51 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 24 de fevereiro a 2 de março. Esperamos que mais uma vez todos vocês, queridos irmãos e queridas irmãs, possam tirar o máximo de proveito. Apenas relembrando, vamos estar disponibilizando a preparação somente aqui por vídeo, pois o nosso site ele está em manutenção. Profissionalmente, nós estamos fazendo algumas mudanças na programação do site, visando a segurança dos irmãos e também a melhor navegação e uso para cada um de vocês. Podem ficar tranquilos que logo em breve o site vai estar de volta para que vocês possam passar as respostas-chave e as respostas completas para seus dispositivos. Mas enquanto isso, faça o máximo de proveito do nosso vídeo, que está muito bem editado para que vocês possam se preparar de maneira excelente para a reunião deste fim de semana. Se ainda é possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com um coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O tema do estudo 51 é um tema muito consolador para a época que estamos vivendo. Suas lágrimas são preciosas para Jeová. Tem como base o texto do livro do Salmo, capítulo 56, verso 8, que diz: Por favor, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão registradas no teu livro? O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos relembrar que Jeová sabe quando estamos muito tristes e que Ele vai nos dar exatamente o que precisamos para nos sentir melhor. Parágrafos 1 e 2, uma só pergunta. Quais situações podem nos fazer derramar lágrimas? Resposta: às vezes derramamos lágrimas de alegria porque estamos felizes, por exemplo, com o nascimento de um filho, um reencontro emocionante com um amigo que não víamos há muito tempo, ou ao relembrar momentos especiais do passado. Mas, na maioria das vezes, nossas lágrimas são um sinal de uma dor profunda no nosso coração. Por exemplo, talvez choremos quando alguém nos decepciona muito, quando estamos sofrendo bastante por causa de uma doença que já temos por um bom tempo, ou quando perdemos alguém querido na morte. Pergunta do parágrafo 3. Como Jeová se sente quando vê um de seus servos sofrendo? Temos aí como base o texto de Isaías, capítulo 63, versículo 9. Resposta: Jeová se sente muito triste quando vê um de seus filhos chorando, assim como um pai amoroso sente tristeza ao ver seu filho sofrendo. Mas Jeová faz mais do que apenas nos escutar e ver o que está acontecendo. Ele está ansioso para ajudar e consolar aqueles que estão sofrendo. Pergunta do parágrafo 4. Quais exemplos da Bíblia vamos considerar e o que vamos aprender sobre Jeová? Resposta: vamos considerar os exemplos de Ana, Davi e o rei Ezequias. Através desses relatos, vamos aprender como Jeová reagiu às lágrimas de seus servos e os ajudou em momentos de sofrimento. Esses exemplos nos mostram que Jeová está sempre disposto a consolar e apoiar aqueles que estão passando por dificuldades. Primeiro subtítulo do estudo: Tristeza. Pergunta do parágrafo 5. Qual era a situação de Ana e como ela se sentia? Resposta: Ana enfrentava vários problemas que a faziam derramar lágrimas de tristeza. O marido de Ana tinha outra esposa chamada Penina, que a humilhava constantemente porque Ana não podia ter filhos, enquanto Penina tinha vários filhos. Essa situação causava grande dor e tristeza a Ana, a ponto de ela chorar e não conseguir comer, sentindo-se profundamente angustiada. Pergunta do parágrafo 6. O que Ana fez para se sentir consolada? Resposta: para buscar consolo, Ana foi até o tabernáculo, o centro da adoração pura, e orou a Jeová. Ela derramou seu coração em oração, pedindo a Jeová que olhasse para sua aflição e a ajudasse.
Através dessa oração sincera e intensa, Ana buscou o consolo e a orientação divina para aliviar sua dor. Pergunta do parágrafo 7. Como Ana se sentiu depois de abrir o coração para Jeová? Resposta. Após abrir o coração a Jeová em oração, Ana sentiu-se aliviada. O sumo sacerdote Eli garantiu a ela que Jeová ouviria sua oração. Mesmo que sua situação não tivesse mudado imediatamente, Ana se sentiu mais tranquila e confiante. Ela confiou em Jeová e deixou o peso de sua dor emocional nas mãos dele. Posteriormente, Jeová abençoou Ana dando-lhe filhos. Pergunta dos parágrafos 8 e 9. Por que devemos fazer de tudo para estar nas reuniões? Temos aí como base o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25, e veja também a imagem. Resposta. Participar das reuniões da congregação é fundamental porque elas oferecem consolo e encorajamento. São nas reuniões que lemos versículos da Bíblia que nos ajudam a pensar em coisas positivas e a encarar as situações de forma mais otimista. Além disso, passamos tempo com nossos irmãos e irmãs que nos amam e nos consolam. Esse apoio emocional nos ajuda a controlar nossas emoções e nos sentir melhor, mesmo que a situação difícil persista. As reuniões fortalecem nossa fé e nos lembram do amor e cuidado de Jeová. E esta imagem relacionada aos parágrafos 8 e 9 mostra irmãos e irmãs no salão do reino consolando um irmão idoso que está triste. A legenda diz: podemos nos sentir melhor ao ouvir palavras bondosas dos nossos irmãos e irmãs. Pergunta do parágrafo 10. Como podemos seguir o exemplo de Ana quando nos sentimos muito tristes? Resposta. Para seguir o exemplo de Ana, devemos orar a Jeová e derramar nosso coração diante dele, compartilhando nossas ansiedades e tristezas. Confiar que Jeová nos escuta e está disposto a nos consolar traz alívio emocional e paz interior, mesmo que as situações que nos causam tristeza continuem existindo. Essa confiança em Jeová nos ajuda a lidar melhor com nossos sentimentos e a encontrar forças para seguir em frente. Segundo o subtítulo do estudo, Decepções. Pergunta do parágrafo 11. Como Davi se sentiu quando foi prejudicado por outras pessoas? Resposta. Davi enfrentou muitas situações difíceis causadas por outras pessoas, incluindo traições de pessoas em quem ele confiava. Essas experiências dolorosas fizeram com que Davi chorasse intensamente, sentindo uma dor emocional profunda. Ele expressou o seu sofrimento dizendo que estava exausto de tanto gemer e que sua cama estava inundada de lágrimas por causa dos que o hostilizavam. Pergunta do parágrafo 12. De acordo com o Salmo 56:8, que certeza Davi tinha sobre Jeová? Resposta. Davi tinha certeza de que Jeová prestava atenção às suas lágrimas e entendia completamente sua dor. No Salmo 56:8, Davi expressa de forma poética que Jeová guardava suas lágrimas num recipiente e registrava cada uma delas. Isso mostra que Jeová estava ciente de toda a dor que Davi sentia e entendia profundamente o sofrimento dele. Davi confiava no amor e cuidado de Jeová em todos os momentos difíceis. Pergunta do parágrafo 13. Quando outros nos decepcionam, do que precisamos nos lembrar? Veja também a imagem. Resposta. Quando outros nos decepcionam ou traem, devemos lembrar que Jeová nunca nos abandonará. Ele é fiel e amoroso, e seu amor por nós é maior do que o de qualquer outra pessoa. Mesmo que as pessoas possam falhar conosco, Jeová permanece constante e sempre estará ao nosso lado. Ele é a nossa rocha e nunca abandonará aqueles que são leais a Ele. Esse entendimento nos ajuda a lidar com as decepções e a confiar no amor inabalável de Jeová. E esta imagem, relacionada aos parágrafos 13 e 14, mostra um irmão aflito, com a mão na sua aliança de casamento, enquanto medita nas experiências do rei Davi. A legenda diz: o livro dos Salmos nos garante que Jeová está perto dos que têm coração quebrantado. Pergunta do parágrafo 14. Que garantia o Salmo 34:18 nos dá? Resposta. O Salmo 34:18 nos garante que Jeová está perto daqueles que têm o coração quebrantado e o espírito esmagado. Ele oferece consolo e ajuda em momentos de decepção, mostrando compaixão e compreensão. Jeová age como um pai amoroso que abraça e consola seu filho que está chorando, estando sempre pronto para ajudar e tranquilizar aqueles que estão emocionalmente abalados.
Terceiro e último subtítulo do estudo: falta de esperança. Pergunta do parágrafo 15. O que aconteceu com Ezequias que o fez chorar? Resposta: Ezequias, rei de Judá, soube que estava com uma doença muito grave e que iria morrer. A notícia foi dada pelo profeta Isaías, a mando de Jeová. Sentindo-se sem esperança e arrasado, Ezequias chorou intensamente e orou a Jeová, implorando por sua vida. Pergunta do parágrafo 16. Como Jeová respondeu à oração de Ezequias? Resposta: Jeová mostrou compaixão ao ver Ezequias chorando e orando intensamente. Ele ouviu a oração de Ezequias e, por meio do profeta Isaías, prometeu curá-lo, prolongando sua vida em 15 anos e livrando Jerusalém das mãos dos assírios. Jeová demonstrou sua bondade e misericórdia ao responder à súplica de Ezequias. Pergunta do parágrafo 17. Quando enfrentamos uma doença séria, como podemos contar com Jeová para seguir em frente? Temos como base aí o texto do livro do Salmo, capítulo 41, verso 3. E veja também a imagem. Resposta: ao enfrentarmos uma doença séria, devemos orar a Jeová expressando nossas preocupações e sentimentos. A Bíblia nos garante que Jeová é o Deus de todo o consolo e que ele nos fortalecerá em todas as nossas provações. Embora Jeová não elimine todos os nossos problemas, podemos contar com ele para nos dar força, sabedoria e paz interior para lidar com a situação. O Espírito Santo de Jeová nos ajuda a enfrentar os desafios com coragem e confiança. Além disso, temos a esperança de um futuro em que todas as doenças serão eliminadas. E este conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 17 mostra uma irmã orando intensamente a Jeová enquanto faz quimioterapia. Ao fundo, outra imagem mostra o rei Ezequias fazendo uma súplica a Jeová enquanto está doente e acamado. A legenda diz: Jeová vai responder nossas orações, nos dando força, sabedoria e paz interior. Pergunta do parágrafo 18. Que texto consola você quando enfrenta um problema muito difícil? Veja o quadro Palavras de Jeová que acalma o coração. Então, os irmãos notaram que é uma pergunta pessoal, portanto, vocês podem ficar à vontade para dar aí as suas respostas particulares. Aí no quadro temos vários textos que nos consolam, mas de maneira geral, eu coloquei esse texto aqui de Isaías 26:3, que até na experiência aqui do parágrafo, uma irmã diz que consola ela. Então, textos como esse de Isaías 26:3, que nos lembram que Jeová pode nos dar paz interior, são muito consoladores. Essas palavras nos ajudam a controlar nossas reações diante dos desafios, lembrando-nos de que não podemos controlar nossas situações, mas podemos confiar em Jeová para nos dar forças para lidar com elas. Pergunta do parágrafo 19. Que esperança temos para o futuro? Resposta: temos a esperança maravilhosa de que, muito em breve, não vamos chorar por causa de nenhuma tristeza, decepção ou por falta de esperança. Jeová vai enxugar todas essas lágrimas. Então, quando essa época chegar, nós ainda vamos derramar lágrimas, mas apenas lágrimas de alegria. Muito bem, queridos irmãos, vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Como Jeová enxugou as lágrimas de Ana? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 6 e 7. Jeová enxugou as lágrimas de Ana de várias maneiras. Ana enfrentava grande tristeza por não poder ter filhos e ser humilhada por Penina. Para buscar consolo, ela orou a Jeová no tabernáculo, derramando seu coração em oração e pedindo ajuda. Jeová viu suas lágrimas e ouviu sua oração. Após orar, Ana sentiu alívio e confiança, mesmo que sua situação ainda não tivesse mudado. Jeová posteriormente a abençoou com filhos, transformando sua tristeza em alegria. E aí, como base, eu coloquei o texto de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 10 e 11 e o 17 ao 20. Segunda pergunta de recapitulação do estudo. Como Jeová enxugou as lágrimas de Davi? E a resposta eu fiz um resumo do parágrafo 12. Jeová enxugou as lágrimas de Davi ao prestar atenção ao seu sofrimento e demonstrar amor e cuidado. Davi enfrentou muitas dificuldades causadas por outras pessoas, incluindo traições e hostilidade, o que o deixou profundamente triste e chorando intensamente. No Salmo 56:8, Davi expressa sua confiança de que Jeová guardava suas lágrimas no recipiente e registrava cada uma delas, mostrando que Jeová entendia completamente sua dor. Essa certeza de que Jeová estava atento ao seu sofrimento e o apoiava emocionalmente foi um grande consolo para Davi. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo.
Como Jeová enxugou as lágrimas de Ezequias? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 15 e 16. Jeová enxugou as lágrimas de Ezequias ao responder sua oração e mostrar compaixão. Ezequias soube que estava com uma doença muito grave e iria morrer, o que o fez chorar intensamente e orar a Jeová implorando por sua vida. Jeová ouviu a oração de Ezequias e, por meio do profeta Isaías, prometeu curá-lo e prolongar sua vida em 15 anos. Além disso, Jeová prometeu livrar Jerusalém das mãos dos assírios. Ao curar Ezequias e conceder-lhe mais anos de vida, Jeová demonstrou sua bondade e misericórdia. E aí, para dar um peso, um embasamento para esta resposta, eu coloquei o texto do segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1 a 6. Irmãos, então chegamos ao fim desta análise e preparação do estudo da Bíblia por meio da revista Sentinela. Desta vez, o artigo 51, que vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 24 de fevereiro a 2 de março. Obrigado mais uma vez pelo seu carinho, pela sua consideração com o nosso canal. Esperamos que esse vídeo possa ser de grande ajuda na sua preparação, que tanto você como seus familiares possam dar excelentes comentários nesse estudo tão encorajador. Incentivamos aqueles que ainda não fizeram, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe esse nosso vídeo com outras pessoas e, se ainda possível, como maneira de gratidão, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e, se ainda é possível, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções têm ajudado muito o nosso canal a crescer e têm feito com que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais irmãos que também precisam dessa ajuda. Um excelente fim de semana para cada um de vocês com as bênçãos de Jeová e até mais aos próximos vídeos.